Olá, olá pessoal do Hospital Meridional. Pablo, muito obrigado por ter me convidado. Dr. Bruno Borges, pode me chamar de Bruno, não precisa ser doutor, nada, Bruno. Então vamos aqui falar hoje do, de como e por que adotar ultrassom para raquianestesias e peridurais. Eu comecei a saber dessa técnica em 2008, quando eu fiz meu primeiro fellowship, que a gente chama, né, como se fosse o quarto ano em alguma coisa aí, né, no Brasil. Fiz meu fellowship no Mount Sinai de Toronto, sobre a supervisão do Dr. Carvalho. Vocês devem conhecer, se alguém tem interesse particular em anestesia obstétrica e foi para um congresso brasileiro, provavelmente você viu o Dr. Carvalho falar, muito bom. Se você não viu ainda, eu recomendo você ver o Dr. Carvalho falar sobre as novidades. Ele sempre é convidado, um ano ou outro ele não é, mas é um cara muito bom para você ver a aula dele. E ele foi um chefe que praticamente me forçou a usar ultrassom, a aprender a usar ultrassom. E foi muito interessante, porque eu era muito teimoso, né? Eu ainda sou muito teimoso, mas eu era muito teimoso e queria fazer a minha própria coisa. E eu tinha esse orgulho de ser muito rápido, de ser rápido. Não fazia assim. A gente sempre acha que é melhor do que os outros, né? E eu fazia epidural, bum, 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 não sei quantas epidural por minuto. Mas o doutor Carvalho sempre entrava na sala para ver se eu estava usando ultrassom. E ele ia olhar para mim e fazia: olha, Bruno, você precisa usar ultrassom, porque é uma técnica muito boa, uma técnica que tem muito futuro. Isso foi em 2008, né? Era ele sozinho que fazia naquele hospital. Ele queria que eu aprendesse logo de cara. E com o tempo, ele, com muita insistência e paciência comigo, ele me fez realmente convencer de usar ultrassom. Hoje em dia eu não consigo fazer uma peridural sem usar ultrassom. Se eu não usar ultrassom, eu realmente fico achando que eu não estou fazendo o máximo que eu posso para tirar a dor e prover o máximo de care, né, para uma paciente obstétrica. Então, eu espero convencer vocês hoje de que é uma excelente ideia para começar a se começar a fazer ultrassom. E eu queria, né, abrir, eu vou tentar muito vir hoje para falar com vocês depois dessa aula, porque eu estou na sala de cirurgia. Eles me colocaram numa sala em que eu não sei se eu vou conseguir sair em tempo. Aí eu estou fazendo esse recording e no final a gente tem umas perguntas e respostas aqui e tal. Então foi isso, em 2008. A gente vai ver um pouco de evidência. A gente vai aprender um pouco sobre variações anatômicas do espaço peridural. Não sei se vocês têm esse tipo de coisa. É muito bom, né, se eu tivesse um pouquinho de interatividade, mas como não tenho, eu vou tentar assumir onde é que vocês estão. Eu também estou assumindo que tem R1, 2 e 3 assistindo, não sei. Vamos ver. A gente vai falar disso aqui hoje, os objetivos aí. Né, os benefícios do ultrassom, entender a técnica e depois alguns passos práticos para vocês conseguirem implementar a técnica na sua vida diária. Bom, quem sou eu? Eu sou da Faculdade de Pernambuco, provavelmente vocês já notaram pelo sotaque que eu sou da terrinha. E eu acabei meu curso na UFPE em 2003, fui fazer residência em São José do Rio Preto. Cidade muito boa para fazer residência também, eu gosto. Nunca fui no Espírito Santo, talvez uma vez na minha vida, muito rápido, quando eu estava jogando basquete uma vez. Não conheço muito da cidade de vocês, não. Talvez um dia eu possa ir aí. E depois o que aconteceu? Me casei com uma canadense. Essa não é canadense não, mas foi uma foto engraçada que eu achei. E fui para o Monte Sinai, onde eu conheci o Dr. Carvalho. E ele me ensinou, praticamente me forçando a usar ultrassom. E é isso que eu vou ensinar a vocês. Tentar passar um pouco do que eu sei para vocês. Muita gente pergunta, né? Pô, eu já fiz isso, já sei fazer epidural, para que eu vou aprender isso? A gente vai ver isso. Tem várias razões, né? Tem o nível de falha, por exemplo, só para citar uma coisa que está surgindo na pesquisa, o nível de falha, né, aquela peridural que funciona mais ou menos, ou fica faltando um lado, né? Aquilo se chamou de falha, né, quando se precisou
em pesquisa se chamou de falha, se precisou se recolocar, o epidural não funcionava, e surgiram por volta de 7 a 10% de acordo com a pesquisa, e com ultrassom fica por volta de 1 a 3%, quando você realmente entende e consegue implementar a técnica propriamente, né? E demora um tempo bom para poder implementar a técnica. Mas é isso aí. E outra coisa que se diz é isso: eu raramente faço epidural, eu só faço hack, meu filho. Ultrassom eu não uso para toda hack, não uso. Provavelmente não uso na grande maioria, mas se a paciente falar assim, na última vez foi realmente muito difícil, mesmo você olhando para as costas da paciente, você chega a ver a coluna da paciente, né, desenhada nas costas dela. Mas essa uma paciente, eu me lembro dela muito bem, que eu estava fazendo meu fellowship, ela me disse, toda vez é um problema, a anestesista não consegue rapidinho. Aí para esses casos, né, que tem alguma coisa que eu sinto que eu vou usar ultrassom para essa pessoa. E nesse exemplo, né, vamos dizer que aqui as costas da paciente, né, e a agulha, na maioria das vezes, ela vai retinha, assim, 90 graus, né, isso é um pouquinho mais elevado, 5 graus para cima. Para essa moça, estava assim, ó, quando eu vi a imagem no meiozinho direitinho, o transdutor me mostrou que a agulha deveria entrar assim. Né? E a agulha entrou daquele jeito e foi uma maravilha, foi uma punção única, né? Em vez de botar a agulha retinha assim, eu botei a agulha assim e funcionou. Mas eu só consegui saber disso, obviamente, porque eu fiz ultrassom antes. Então é isso, é melhorar o padrão de anestesia, é melhorar o que a gente já faz, né? E é isso que a gente está vivendo aqui, para melhorar a vida de todo mundo. Bom, evidência. Essas aqui são as evidências melhores que vocês têm, né? Se tem alguém que ainda quer disputar isso. O nosso grupo, né, de profissionais é um grupo que foi para anestesia, muitas vezes porque a anestesia é bem regradinha, né? Tem o certo, tem o errado, tem os guidelines, tem não sei o quê. E mudar as coisas na anestesia às vezes é difícil. Mas a gente tem que ter, né, os líderes, as pessoas que realmente querem mudar, querem fazer uma diferença, tem que entender, né, que essas pessoas que não querem mudar estão querendo ter certeza que elas não estão, é o first do no harm, né? Então, mas tem evidência aí com ensaio controlado, randomizados, aí os mais velhos aí embaixo, e tem as revisões sistemáticas e meta-análise também que já aconteceram, tem logo 3, tá? É o melhor nível de evidência que pode, né? Revisão sistemática de ensaio controlado randomizado. Não tem evidência melhor do que isso. Então tá aí, se vocês quiserem dar uma olhada. By the way, né, eu vou mandar um link em que vocês podem baixar essa apresentação. As figuras eu roubei de trabalhos, tem uns que eu fiz, mas tem trabalho de outras pessoas. Então, né, se vocês usarem, eu dou permissão para vocês usarem, podem usar, que eu quero espalhar essa técnica de uma maneira que a razão que eu faço isso é porque eu realmente acredito que a técnica melhora o nosso care, né? A nossa qualidade da anestesia. Então, 2001, 2002, 2004 foram os estudos randomizados que eu mais entrei em contato. Esse Dr. Grau, da Alemanha, ele fez estudos muito interessantes, mas ele comparou ele com ele mesmo, ele com ultrassom. Nesse primeiro estudo, por exemplo, 72 pacientes, 2 grupos de ultrassom versus controle. Então você veja aí em vermelho, né, a diferença que fez, né? Por exemplo, o número de tentativas de passar a agulha, bom, vocês conseguem ler, até a dor que se sentiu no parto foi menor quando se usou ultrassom. Muito provavelmente porque a epidural tendeu a funcionar melhor, né? Satisfação do paciente também, veja o último aí, né? Então, coisa muito interessante. Vocês, por favor, revisem esses estudos se vocês estiverem curiosos. Eu vou passar um pouquinho rápido, porque tem muita coisa que a gente pode falar a respeito. Falou? Então aí, tempo de preparação. Veja nesse estudo aí, 300 pacientes, 2 grupos, ultrassom versus controle. Basicamente, paciente que ele sabia que ia ser difícil, esse estudo aí, se eu não me engano. Ele sabia que as costas desse paciente iam ser difíceis. Então, paciente que tinha tido cirurgia da coluna, paciente que era obeso, paciente que tinha escoliose, esse tipo de coisa. Então, ele selecionou esse grupo que é potencialmente difícil de se fazer uma peridural ou hack,
e ele comparou. Então veja aí, número de punção, número de problema com o catéter que não foi avançado, tem tudo diferença significante. Aqui não foi significante, mas aqui até dor de cabeça, um pouquinho de dor de cabeça, light headache, né, foi melhor no grupo que assim, teve menos no grupo que teve ultrassom. Então, muito bom. Eu realmente é difícil a gente não achar razões para não usar ultrassom, né? Eu estou circulando o Preparation Time porque demorou por volta de 2 minutos a mais para se preparar para fazer ultrassom do que sem ultrassom, né? Eu preciso perguntar quanto tempo demora para fazer isso. Enquanto eu estou fazendo ultrassom, eu estou falando com a moça a respeito aqui é extremamente mandatório, a gente tem as coisas que a gente tem que falar a respeito. Eu tenho certeza que no Brasil também, mas eu não sei o grau de seriedade e às vezes até o grau de informação dos pacientes. Às vezes você vai explicando essas coisas, mas às vezes os pacientes no Brasil não entendem o que é que você está falando, infelizmente. Mas aqui a gente tem que falar, né, que, por exemplo, a gente tem uma chance do batimento do bebê cair e muito pouca chance, talvez nula, de que aumente a chance de se ter uma cesárea. Isso é tudo controversial, né? Mas a gente ainda fala, né, que a gente tem que tem a chance de não funcionar, nerve damage, essas coisas. A gente tem que começar. Então, enquanto eu estou dando o consent, eu estou fazendo ultrassom. Mas para chegar nisso, o ultrassom já está no meu cerebelo, já é automático, né? Mas para chegar aí demora um tempo, né? Então, no final a gente vai falar de uma técnica, passo por passo, para você devagarzinho implementar ultrassom na sua prática. E aí tem mais outcomes aí que foi diferente, que foi estatisticamente significante, com analgesia completa, satisfação do paciente, pain score, né? Então, esse de 2004 ele comparou não ter ultrassom com ultrassom offline, que é esse ultrassom offline que ele está chamando, é o que eu é o ultrassom do que eu estou falando hoje, que é o pre-puncture. Você faz ultrassom antes, da punção, depois limpa e depois vai e faz sua pedural normalmente e sem ultrassom, mas agora você sabe tudo, você sabe o ângulo que a agulha vai, o quão para dentro, né, a profundidade da agulha. Você sabe se você está realmente em L3, L4, porque nós sabemos hoje em dia que a maioria das pessoas estão erradas, pelo menos um espaço acima de onde elas pensam que elas estão, né? E assim, tem uma coisa que não está ainda explicada, comprovada, né, em pesquisa, que é você escolhe a qualidade do ligamento amarelo que você quer. Se você tem um ligamento amarelo que está muito fininho, assim, que você não consegue ver, você simplesmente evita aquele espaço e vai para outro, onde você vê um ligamento gordinho, que parece forte, que você vai ter uma técnica de perda de resistência mais apropriada, né? Então tem isso também, mas não tá em pesquisa ainda. Mas as pessoas que usam ultrassom fazem isso inconscientemente. Em janeiro de 2008, houve uma recomendação desse instituto da Inglaterra. É como se fosse o SUS, é como se fosse o Canada Health, é como se fosse o Food and Drug Administration, né, dos Estados Unidos, né, que dizendo que tem uma possibilidade boa de que o ultrassom seja uma ferramenta interessante para se usar em peridural. Então isso não tem nada novo nisso, né? Isso aí tá aí para muito tempo. E foi isso que eles disseram aí. Suggests that it is safe and it may be helpful in achieving correct placement, né? Que é seguro e assim, may be helpful significa e pode ser
tem a chance de ser que possa ajudar, né, em se colocar a agulha no lugar certo, em se fazer em se colocar o catéter, né? Bom, a primeira meta-análise, assim, eu disse a você, já tem 3 meta-análises, né? Aqui eu vou falar de 2 basicamente. Essa aqui, ele foi incluído 14 estudos controlados randomizados, 1.335 pacientes, ultrassom versus controle, e eles olharam basicamente para 2 curvas, para 2 outcomes, né? Os 2 resultados. Eles olharam em procedimentos falhos e procedimentos traumáticos. Para procedimentos falhos, significava que era ou não ter ausência de líquido na punção, ou o cateter não avançava na peridural, ou tinha necessidade de mais analgesia, ou tinha necessidade de reposicionar o cateter. E traumáticos com taxa de hemácia elevada no líquido e sangue aspirado, né, quando vem sangue no cateter. E veja aí, procedimentos falhos favoreceu o ultrassom bastante aí. Se tem alguém, o size effect, né, o Z, se tem alguém bom em estatística aí, pode me corrigir, mas isso aí significa o Z de 4.27. O que é que significa isso? Eu acho que significa que é 4 vezes mais difícil. Será que é isso que significa? É 4 vezes mais difícil de se obter um procedimento falho com ultrassom? Se tiver alguém que sabe, pode pausar o vídeo aí, discutir isso aí, mas o Z-Effect foi de 4.27. Então favoreceu o ultrassom claramente, né? Não favoreceu quando eram os estudos sozinhos, como você vê, mas quando colocaram todos os estudos juntos, eles viram aí que tem uma diferença importante. Em procedimentos falhos, pronto, o risco relativo foi de 0,21. Então o risco relativo de se ter um procedimento falho se tornou 1/5 do risco, quando se usou ultrassom, se tornou 1/5 do risco o risco que seria quando você não usa ultrassom. Então, né, se você, veja aí a diferença, 0,9% de falhas com ultrassom e 7,2% de falha sem ultrassom. Então veja, aqui no Canadá tem 35 milhões de pessoas, tem quase ninguém em relação ao Brasil. E aqui se fez 230 mil peridurais. Então divida aí, né? Divida aí 230 mil por 5. E imagina esse número de peridural que agora funcionou porque você usa ultrassom, né? É realmente alguma coisa a se pensar, o impacto que o ultrassom faz. Inclusive, deixa eu falar a vocês, eu estou ensinando ultrassom faz um tempo. E outro dia eu tinha dado uma palestra sobre uma coisa que não tinha nada a ver com ultrassom. E esse cara chegou para mim, um cara mais velho do que eu, tem uns 50 anos. E ele disse, doutor Bruno, eu falei, opa, não, tu comecei a usar ultrassom por causa do senhor, o senhor me convenceu. Aí eu olhei para a cara dele assim, foi mesmo, gente? Foi. Aí eu comecei a pensar assim, meu Deus, quantas peridural será que esse cara faz por ano? Vamos dizer, 100? 200, sei lá, não sei quantas ele faz, mas assim. E ele tá fazendo, então provavelmente um colega vai ver o que ele tá fazendo. Então tem que alguém começar, porque aí todo mundo começa a fazer as coisas. Então tem muito potencial isso. Eu sei que no Brasil eu acho que não é uma coisa, aqui no Canadá não é uma coisa que está se espalhando rápido, de jeito nenhum. De novo, é uma categoria de profissionais que é difícil de se convencer às vezes, né? Eles querem realmente evidência, ter certeza que é do no harm, e ainda tem essa coisa financeira que você fica mais lento, provavelmente, né? Que pode também afetar as pessoas não quererem fazer peridural com ultrassom. Bom bem. E aí, procedimentos traumáticos, risk ratio de 0,27. Então foi 4 vezes mais difícil de acontecer o sangramento, né, o catéter intravascular, foi 4 vezes mais difícil de acontecer quando o ultrassom foi usado. Né? Então não tem muita dúvida aí. Conclusão,
O ultrassom pode reduzir o risco de peridurais e hack que falha, e pode reduzir o risco de procedimentos traumáticos, né, que sai o sangue de alguma maneira. Essa outra, muito parecida, mas aqui ela falou nos graus de evidência. Não sei se vocês já ouviram falar, muito provavelmente, aqui dessa coisa da medicina baseada em evidência, né? E basicamente ela tentou responder essas perguntas. A acurácia do ultrassom é melhor para a palpação? E quando ela respondeu, ela fez uma revisão sistemática e ela, nível de evidência 2, grau B de recomendação, né? E para a segunda pergunta, o ultrassom tem acurácia na estimativa de profundidade? Sim, e também foi de nível 1A, né? Então, saber a distância é uma coisa extremamente importante, e os estudos estão provando que o ultrassom realmente vê a distância direitinho. Antes de você sabe exatamente a distância que você vai ter que funcionar para atingir o ligamento amarelo, né? E a terceira pergunta, ultrassom, que talvez seja a melhor pergunta a se responder, e provavelmente é mais difícil também, né? Será que melhora eficiência e segurança? Então, a eficiência segurança foi isso aí. Tem um estudo que é uma revisão sistemática de estudo de caso controle, que é aquela terceira, que é uma daquelas meta-análises que eu mostrei para vocês. É um nível 3 que suporta um grau B de recomendação, né? E se eu não me engano, não tenho certeza, mas se eu não me engano, essa peridural que diz que tem menos punção inadvertente de dura com o peridural, e dor de cabeça depois, e essas coisas inteiras. Então, realmente é uma coisa a se considerar. Tem algumas coisas de ultrassom, algumas crenças, né? Por exemplo, a crença de que a gente está tranquilo, né? Quando a gente coloca a agulha em L3, L4, a gente realmente não vai pegar a medula, porque a medula acaba em L2, entre L1 e L2, não é isso? Bom, eu fui atrás disso aí, né? E veja aí, eu dei um Google rápido, né? Para saber se tem alguma lesão de coluna por causa de agulha de hack. E tem, gente, realmente tem. E muito provavelmente a anestesista não ouve falar disso, porque quem vai resolver é neurologista, né? Então, às vezes, o problema que a gente causou não volta, né? E aí, quando volta, a gente, às vezes, não quer lidar, né? Porque é difícil, né? É exatamente o contrário do que queremos na nossa profissão. A gente não quer causar dano, mas faz parte da natureza da profissão. E, às vezes, dano acontece, né? E aí está a prova de que dano acontece com o que a gente faz. Basicamente, essas pessoas tiveram lesão de medula por causa de uma hack. Veja, essa pessoa aí teve uma lesão, a medula dela, ela terminava em L3, né? Então acontece que as medulas das pessoas terminam em L3, mas não é a maioria. Eu vou mostrar um estudo em que eles procuraram exatamente isso, mas às vezes tem a pessoa que a medula termina em L3, e aí essa punção não foi nem tão alta, entre L1 e L2, que acontece, eu prometo a vocês, acontece muito. E a paciente não sentiu nada, não sentiu qualquer dor. Veja aí a descrição, né? E como foi que soube que havia um problema foi quando ela voltou depois de 2 meses com foot drop, o pé dela não fazia mais extensão, mais flexão, extensão, né? Então, isso foi para uma cesárea também, então faz parte, né? Faz parte do que a gente está falando. Então veja esse caso, esse report aí, né? Tem 5 casos, 5 pessoas que tiveram lesão de punção de hack na medula espinhal, né? Então acontece, né? Então eu dei uma olhada, esses casos aqui estão resumidos nesse slide. Então veja aí, os anestesistas quiseram puncionar, né? Vamos ver aqui, ó. L2, L3, L3, L4, L3, L4, L3, L4, L2, L3. Mas o nível da punção mostrado na ressonância magnética foi muito mais alto que isso. Foi a maioria deles entre T12 e L1,
Veja isso aqui, entre L1 e T9 a punção foi vista. A lesão foi vista entre L1 e T9. Né? Aí teve outro estudo. Então vamos ver aqui. Esse estudo aqui mostra onde é que a medula acaba. Então, né, a metodologia desse estudo foi a seguinte: ele pegou 690 pacientes e marcou onde era que o finzinho do cone medular acabava. Por exemplo, nesse paciente ela está acabando no upper third, no terço de cima de L2. Né? Então veja aí onde é que está. Veja, é uma Bell's curve, né? A maioria acaba no terço mais baixo de L1, a maioria acaba lá, mas tem alguns que acabam, né, entre L2 e L3, e aquela moça daquele reporte que eu acabei de mostrar, né, seria aqui, acaba no terço superior de L3. Então varia, onde a medula espinhal acaba, varia. Tem gente que mais para baixo, tem gente que mais para cima. Aí, será que o método de palpação que a gente usa é um método, né, reliable, né, que é um método consistente? Né? E veja o que aconteceu. Com esse estudo aqui eles compararam onde esse estudo aqui, esse estudo aqui que eu estou mostrando, mostra radiologicamente onde é que a linha interespinhal, né, da bacia, da cristilíaca, onde é que a cristilíaca radiologicamente cruza na coluna. E como você vê aqui, tem até uma prevenção, porque a grande maioria acaba ou em L4 ou no interespaço de L4 e L5. Né? Então tá muito bom assim em termos de proteção, se a gente faz a palpação, lembrando dessa coisa radiológica em que o topo das espinhas ilíacas cruzam a coluna em L4, entre L4 e L5, então a medula está protegida. Mas o problema é o seguinte: quando você vai palpar, aí é que acontece o problema. Independente de onde radiologicamente cruza a coluna, quando a gente palpa, a gente inadvertentemente, não sei nem se essa palavra existe em português, a gente vai para cima mais do que a gente quer. Então, é isso aí. Desses dois estudos, as conclusões foram essas aqui. Só estamos corretos em 30% da palpação. A gente só está correto em 30% das vezes. Por exemplo, eu vou para L3, L4. Só em 30% eu vou realmente estar em L3, L4. Mais de 50% das vezes você está acima. Mais de 50% das vezes você está acima de onde você acha que está. E em 27% a gente está a 2 interespaços acima de onde a gente pensa que está. Né? Se você está indo no L3, L4, 27% das vezes, de acordo com esses estudos, você vai estar, na verdade, em L1, L2. Né? E podemos estar até 4 níveis acima do nível pretendido. Né? Veja aí, esse aí foi o resultado dos estudos. Então, o nível, esse aqui é o nível que os anestesistas queriam acertar, né? Então, em L3, L4, mas veja aqui, alguns palparam T11, T12, T11, TL1, L1, veja só 13 estavam certos aqui, quando eles estavam procurando L3 e L4. Né? É interessante saber disso, saber que onde a gente pode falhar. E já existe uma solução. Né? A solução é o primeiro passo da técnica. O primeiro passo da técnica é onde, se você quer incorporar o ultrassom, é onde você começa. É o passo mais fácil, mas é um passo que já deixa você seguro o lugar de onde você está é realmente L3, L4, se é L3, L4 que você quer. Né? Como é que funciona? Você bota o ultrassom desse jeito, essa pessoa é uma pessoa canhota, eu coloco, né, do lado direito, né, com a mão direita, o ultrassom estaria, né, provavelmente aqui, né, do lado direito, para mediano, apontando para o meio, apontando basicamente o beam, né, o raio do ultrassom. Eu quero que o raio do ultrassom
corte o saco dural. Né? Aí é assim que você tem essa imagem aqui. Tá vendo aqui, ó? Aqui, não sei se vocês, eu espero que vocês estejam vendo a minha setinha. Isso aqui é o saco dural, né? Esse aqui é o ligamento amarelo, saco dural aqui. E isso aqui é um pouquinho do corpo vertebral, que é anterior, obviamente, ao saco dural. Essa é a imagem que você precisa para saber que uma das coisas importantes é saber que isso aqui é o sacro, e o sacro é visto como essa superfície óssea, né? Bem claro, quando você bota, né, desse jeito aqui, você bota o ultrassom desse jeito aqui, lá embaixo das costas, e você começa a subir tendo o sacro como referência. Então você sabe que isso aqui vai ser S1, e quando você vai subindo L5 e tal. Então você sabe que essa aqui é L5, S1, L4, L5, L3, L4 vai ser mais aqui, né? Eu espero que esteja claro, talvez não esteja claro porque, né, obviamente eu não tenho ultrassom, não estou demonstrando ao vivo, mas talvez a gente consiga esclarecer essas perguntas, se tiver alguma, né, ao vivo. Né? A acurácia do ultrassom na determinação do nível vertebral. É que tá, o ultrassom, será que o ultrassom é 100% certo se você for para L3, L4? Será que o ultrassom é 100% certo? Aparentemente não. Não é 100%, mas é 70%, 75% de acurácia. Né? E é diferente de 30%. Né? Então você melhora muito. Quando for de 30% para 70%, é mais de 100%. Você melhora mais de 100% da sua acurácia em determinar a altura altura espinhal que você quer. E quando a altura está errada, né, você erra por um interespaço. Você não erra por mais de um interespaço. Falou? Diferente de palpação, que você pode errar até por 4 interespaços. Né? De acordo com... Então, o ultrassom determina o nível de espinhal da punção com maior eficiência. Essa é a conclusão. Benefício número 2. A importância de saber previamente a distância da pele até o ligamento amarelo. Ou até, se for uma hack, até o saco dural. Né? Muitas vezes, né, se tivesse aí, eu perguntaria, quem aqui já estava fazendo uma pedural, aí teve aquela perda de resistência, que eu falei, rapaz, será que foi perda de resistência mesmo? Ou não sei, vou mais um pouquinho, tiro e começo de novo, né? Mas vamos ver que vamos dizer que você faça o scan de uma pessoa e você veja lá que é 6,5 centímetros da pele. Você sabe que você tem que avançar a agulha por 6,5 centímetros. Então você vai lá, aí você tem uma perda de resistência a 3,5. Você sabe que não, você vai saber, você tem certeza que não é o ligamento amarelo chegando. Então você pode com segurança continuar avançando. Então é aí que às vezes você ganha o tempo de volta do ultrassom. Tá? Tem muitas razões de perda de resistência falsa. Os cistos, abulsos, o ligamento amarelo, anormalidade do ligamento amarelo, o desvio lateral da agulha para o músculo para vertebral, né, para o espinhal. Então, às vezes você acha que está indo direitinho assim, mas às vezes tem eu diria, na minha prática, 20 a 30% das pessoas têm uma rotação interna, elas até não parecem que não tem escoliose nenhuma. As costinhas tudo retinha, mas internamente as costas fazem assim e não tem como você saber. Não tem como você saber. Foi o caso daquela primeira paciente, magrinha, que eu vi os ossinhos dela saindo das costas dela. Mas ela me disse, toda vez, doutor Bruno, é uma confusão para botar uma hack em mim. Fui lá com o ultrassom e é bem óbvio, porque em vez do ultrassom estar bem retinho assim nas costas, o ultrassom está assim, quando a imagem tá no meio, quando a imagem que eu quero está no meio. Tem umas anormalidades do ligamento amarelo, mas que é o seguinte, às vezes o ligamento amarelo é formado por uma parte vem de um lado, a parte vem do outro e se funde no meio. Anatomicamente é assim que o ligamento amarelo se forma. Só que às vezes ele não se funde. Então a agulha pode facilmente passar por ali
muito provavelmente como as pessoas ganham as suas punções inadvertidas de dura mater, né? Porque não vai ter persistência. Se o ligamento amarelo não é fechadinho, né? Se está assim, a agulha vai passar pelo meio e vai ser problema. E ele achou aqui, ó, ele chamou isso de, o Philip Lurk chamou isso de midline gaps, as falhas de linha média, né? E veja aí a porcentagem, isso aqui são as porcentagens de falha de linha média. Em L3 e L4, mais ou menos mais de 10%. Então ele concluiu aqui, ó, quando se introduz a agulha na linha média, pode ser que o ligamento amarelo não impeça a entrada da mesma no espaço peridural em todos os pacientes, né? Por que não ter ultrassom para mostrar se isso vai ser o caso ou não, né? Então, como é que o ultrassom vai ajudar, né? Você vai saber quanto é essa distância aqui, que é a distância de onde você bota o transdutor até o ligamento amarelo, que é essa estrutura aqui, né? Que muita gente, quando olhar de frente para essa figura que vê a imagem de um morcego, é o bat sign que a gente chama. E o erro reportado na literatura de diferença entre o que o ultrassom mostra e o que é na realidade é de 0,6 centímetros. Então muito pouco erro, dá para você ter uma ideia boa de quanto é. Veja, num paciente desse, uma obesidade, paciente com obesidade, onde é a linha média? Será que eu estou alto? Será que eu estou baixo? Quanto é que a minha agulha vai? O ultrassom ajuda muito com isso. Mas eu vou só salientar uma coisa aqui. As pessoas... Eu tenho certeza que eu estou falando de ultrassom para vocês. Vamos dizer que um de vocês nunca usou ultrassom para punção de coluna lombar. Tenho certeza que você vai ver um paciente assim, gordão, né, obeso, ou com escoliose, ou com cirurgia de coluna, e vai pensar assim, rapaz, é agora que eu vou usar esse ultrassom. Aí você pega o ultrassom, sem nunca ter feito um ultrassom numa paciente magrinha, né, magrinho, sem ver direitinho, né, sem ter uma ideia realmente da estrutura que você está procurando. Aí você vai fazer um paciente nas costas difíceis. É a pior coisa que você pode fazer, porque você vai se desestimular, você vai achar que o que você está fazendo não está certo, ou que vai achar que a técnica é difícil, e não faça isso com você. Não faça isso porque você não vai aprender com um paciente difícil, você vai aprender com um paciente fácil. Para toda peridural, eu faço, não para toda hack não, mas para toda epidural, seja paciente costa fácil, difícil, é parte do meu procedimento de peridural. E é isso que eu recomendo, tá? Quando você, né, pegar, né, realmente reconhecer facilmente, sem dificuldade, o pattern, né, como é que eu pattern em português? O padrão da imagem que você está sempre procurando, você vai para o paciente difícil, mas você começa com os fáceis. Você começa só com o primeiro passo, né? Outra resistência que acontece é a falta de suporte, ou de cirurgião ou das enfermeiras, né? Que vai demorar. Você não pode... né? E outra coisa que a paciente está com dor. Se você está fazendo isso para peridural de parto, a paciente está com dor, né? Então você não pode sacrificar a qualidade do seu serviço para aprender uma coisa. Pelo menos é isso que eu acho. E então você tem que ter uma maneira que você limita o seu tempo de aprendizado e depois você faz o que você faz. Então, a melhor maneira que eu acho que eu tenho ensinado para as pessoas fazerem isso é as pessoas começarem com o primeiro passo e só. Não faz mais nada, é só o primeiro passo. Tá? Se você começar só com o primeiro passo, se você começar só com o primeiro passo, você vai estar tranquilo, porque, né, especialmente se você não sabe fazer ainda, você está aprendendo ainda, então você vai fazer o primeiro passo, no instante acaba, pronto, próximo já faz sua peridural novamente. E devagarzinho você vai aprendendo a técnica. Também mostrou aí com o estudo do Dr. Abalk, também do Mount Sinai, que
a relação entre o que é no ultrassom, a distância que é no ultrassom para profundidade de agulha e o que é na vida real é muito parecido também. O erro foi de mais ou menos 1 centímetro, mais ou menos 1 centímetro, né? Então vamos dizer que no ultrassom você vê, sei lá, 10 centímetros de profundidade, né? A realidade, né, quanto a agulha realmente vai, ou vai ser 11 ou vai ser 9, né? Então tá bom demais. Outras utilidades. Vários estudos aí. Vou dar isso aqui para vocês darem uma olhada. Muito bom esses estudos, né? Mas voltemos aqui aos midline gaps. E isso, nesse midline gaps eu volto de novo ao ligamento amarelo. E o ligamento amarelo, a qualidade do ligamento amarelo é uma coisa que não se fala muito ainda. E pode ser, o ligamento amarelo está bem ali, quando vocês viram piscar. E vocês conseguem ver a qualidade do ligamento amarelo com ultrassom antes de fazer a punção, né? Então esse é um luxo que só as pessoas que obviamente fazem ultrassom têm, né? Então veja essas duas imagens aqui. Essa imagem aqui tem um ligamento amarelo gordinho aqui, tranquilo, branquinho. Você sabe que vai ter uma resistência boa. Perda de resistência é uma técnica de perda de resistência boa com a epidural. Mas aqui, se eu vi um ligamento amarelo que parece com isso aqui, eu não vou botar minha agulha aí, gente. Eu não vou botar minha agulha aí. E eu tenho certeza que não é problema de reverberação nem nada do ultrassom, porque eu consigo ver essa estrutura aqui, que é o corpo vertebral, muito bem, né? Então, você pense nisso. O ultrassom vê diferença de densidade. Pode me corrigir se eu estou errado, mas o que eu entendo de ultrassom é isso. O ultrassom vai ver a diferença de densidade entre os tecidos. É assim que ele forma a imagem. Quando você está fazendo perda de resistência, você também está sentindo a diferença de densidade. É a mesma coisa, é assim que eu vejo como é que o ultrassom realmente ajuda. Você está também tentando sentir a diferença de identidade, a diferença de densidade quando a agulha está avançando, né? É assim que a gente sabe. Então veja, o cenário seria esse, a hipótese seria essa aí: a agulha vem, você tem a perda de resistência, bum, acabou, perda de resistência ali. Mas aqui não tem perda de resistência nenhuma, você vai direto, puf, furadura, né? É isso aqui. Dr. Lee foi um colega que é o meu sênior, né? Quando eu estava lá, quando eu fui para o Monte Sinai, ele estava já na metade do ano. Conheço ele muito bem, é brasileiro também. E Yang Lee, ele fez um estudo muito interessante. Ele chamou 18 pessoas que tinham tido problema, que tinham tido punção inadvertida de dura, e chamou outras 18 pessoas que não tinham tido problema nenhum com o epidural. E então olhou nas costas desses dois grupos. E no grupo que teve acidente com punção, eita, desculpa aqui. Ele viu muito mais aquela imagem atípica que eu acabei de mostrar para você, aquele ligamento flevo que não está lá. Ele foi 8 vezes mais frequente o achado de imagens atípicas do ligamento amarelo nas pessoas em que tiveram os acidentes de punção de dura. Então, tem realmente alguma coisa aí. Foi 8 vezes mais frequente. Eu, então, com a ajuda do Dr. Carvalho e meus coleguinhas de lá do hospital, pegamos 100 pacientes e fomos procurar, nesses 100 pacientes, a porcentagem dessas imagens atípicas em que você não conseguia ver o ligamento amarelo. Então veja aí, em L3 e L4 foi de aproximadamente 3,1%. E interessantemente as pacientes que apresentavam um ligamento amarelo que eu não conseguia ver, tinha 1 ou 2 interespaços que o ligamento amarelo também era ruim, né? Então faz sentido com que clinicamente a gente já sabe que uma pessoa que já teve uma punção acidental tem a chance de ter a punção acidental mesmo que seja em outro interespaço. E é por isso, porque tem alguns pacientes, quando tem um ligamento
amarelo, que um interespaço em que o ligamento amarelo não é tão bom, muito provavelmente tem outro em algum lugar, mas você só vai saber qual é se você olhar. Bom, qual é a sequência disso? Eu estou querendo fazer um estudo há muito tempo, mas eu não sou pesquisador, né? Eu tento dar a ideia e é isso que eu quero. Eu quero que as pessoas dêem a ideia que as pessoas colhem. Porque, por exemplo, um estudo prospectivo para ver se essas imagens do ligamento amarelo realmente significam que a punção vai ser difícil, está faltando. Não existe esse estudo ainda. Então vamos dizer que você faz ultrassom, as costas das pacientes no ligamento amarelo, é aquele ligamento amarelo que você não consegue ver direito. Aí você pediria, não, você vai puncionar. O cara está blinded, né? Ele não sabe se é um ligamento bom ou um ligamento ruim. Ele não sabe se é uma imagem atípica ou se é uma imagem de um ligamento bom. Eu quero que você vá aqui nesse L3, L4 ou nessa L1, L2, né? Porque não tem prova. E ver se ele tem dificuldade. Porque se a dificuldade for maior, o estudo tem que parar, né? O estudo para porque a gente comprovou que se uma imagem de ligamento amarelo não é boa, a peridural vai ser difícil. Isso seria um estudo ouro, mas aí tá aí a ideia, se alguém quiser fazer, ótimo, vá-se embora. Vamos melhorar o mundo. Então, estou convencido. É fácil de aprender? Olha, rapaz, não é fácil não. Não é fácil de aprender não. Uma das coisas que acontece primeiro é onde é que arruma uma máquina. Muita gente não tem uma máquina. Idealmente, você tem que ter uma máquina que tenha esse transdutor de baixa frequência, né? É baixa frequência porque tem que penetrar os tecidos. A frequência, se eu não me engano, é de 3 a 5, ou é megahertz ou é gigahertz? Acho que é 3 a 5 megahertz, né? Então esse transdutor redondinho, na maioria das vezes, é o mesmo transdutor. Você sabe, mas no meu departamento de anestesia não tem isso. Mas, muito provavelmente, o departamento de obstetrícia vai ter exatamente a máquina de ultrassom que você precisa, né? Então, tá aí a possibilidade, né? De você... inclusive, no meu hospital, a gente não tem um ultrassom dedicado para anestesia. Eu tenho lutado para isso, quero muito funding, né? Dinheiro para poder comprar uma máquina dedicada para a gente, mas... eu uso a máquina dos obstetras, né? Então esse estudo por doutora Clarita Margarito, também brasileira, gente finíssima, ela, depois de um workshop, né? O workshop foi constituído de ler um artigo, ter a aula teórica, fazer um pouquinho do... Os participantes fazem um pouco de ultrassom, eles aprendem ultrassom, né, inicialmente, e depois eles voltaram depois de 20 dias, se eu não me engano, e testaram para ver se eles estavam proficientes nessas tarefas aí, de achar o nível vertebral, que é o primeiro passo, achar o ponto de inserção, e ponto de inserção para que eu ensino é o último passo, que é o mais difícil, e achar a profundidade. E essa curva aqui, o Custom Curve, é a curva de medir proficiência. Quando você vai para baixo, desse jeito, você está proficiente. Se você vir para cá, e aqui está indeciso, e se você for para cima, você não está proficiente ainda, né? Então, veja só, isso aqui foram as curvas de todos, cada cor diferente é um dos participantes, e, né, a maioria das pessoas não foi competente, né? Só 2 foram competentes. O resto precisa praticar mais, né? Isso depois de 20 dias. Mas isso para achar a altura. Essa é a melhor curva que tem. É o primeiro passo, é o passo mais devagarzinho, o mais fácil de se aprender. Mas mesmo assim, veja assim, depois de 20 tentativas, só 2 dos participantes tiveram competência, né? Então, tem que ter persistência, tem que fazer para toda peridural, tem que fazer, inclusive, eu nem tentaria em paciente difícil, tentaria em paciente fácil, tá? Fácil que eu diga magrinho, que as costas estão visíveis, aqueles pacientes que você não faria normalmente. Veja, para ponto de inserção, ninguém foi proficiente depois de 20 tentativas, né? Eu não acho que eles estavam recebendo coaching, né? Ou seja, que eles estavam recebendo feedback, mas eu não tenho certeza.
E aqui, depois de 20 tentativas, também ninguém teve proficiência para achar a profundidade da agulha, né? Então, eu demorei, gente, quando eu comecei a fazer ultrassom, eu demorei 3, 4 meses para ficar assim, não, agora eu consigo fazer essa técnica direitinho. Então, tem que ter paciência e persistência, né? E quanto mais você querer se adiantar, mais frustrado você fica. Então, você tem que, né, passinho por passinho. Primeiro passo, só acha a altura, pronto, acabou, desliga, faz a sua peridural. Quando você ficar enjoado de fazer isso, o tempo todo, aí você passa para a segunda parte. Vamos ver as partes aqui. Vamos ver as partes aqui. Para levar para casa. Você não vai aprender de um dia para o outro, tenta em todo paciente. Quando aprender, continue fazendo nos fáceis também. Inclusive porque aquela pesquisa de uma das análises sistemáticas mostrou que não só em paciente difícil, mas quando você faz em paciente fácil, também você melhora a satisfação do paciente e a eficiência da peridural, tá? Você vai se sentir mais tranquilo e vai dar mais segurança e satisfação para o seu paciente. No meu caso, por exemplo, a quantidade de peridural que eu faço é muito pouca, porque tem residente também aqui. Então, os residentes querem fazer peridural, ótimo, faça peridural, mas às vezes eles estão, né, feito vocês estão assistindo a aula agora, a gente fica sozinho no Labor and Delivery, aí tem que fazer um peridural, né? Então eu não fico nervoso porque eu sei exatamente o que vai acontecer, eu sei qual é o espaço, eu sei quanto da agulha vai, né? Então para staff que não faz tanta peridural mais, também é muito bom, tá? Resumo, os prós. São os prós. São os benefícios do ultrassom. Aqui os cons, as coisas ruins. Desculpe, não tem coisa ruim. Talvez você aumente, né, o seu tempo de preparo, mas uma vez que você saiba organizar as coisas tudinho, demora um ultrassom para você saber, para pegar todos os dados que você quer, ponto de inserção, direção da agulha, profundidade da agulha, que ligamento amarelo você prefere. Todas essas coisas vai demorar de 30 segundos a 1 minuto quando você tiver tudo direitinho. Será que não vale a pena 30 a 1 minuto de ser gasto para você melhorar a qualidade da peridural de todos os seus pacientes? Para mim realmente faz sentido, né? Aqui o guidance. Vamos à prática. Isso aí já é. Vamos rapidamente ver isso aqui. Então, primeiro passo, que é o primeiro lugar que eu estou dizendo para vocês começarem só com o primeiro passo, não vá para o segundo passo se vocês quiserem começar. Determine o nível vertebral. Tá bem aqui. Bota o ultrassom. Você começa com o ultrassom. Vamos dizer que aqui é as costas da paciente. Você começa aqui a linha média. Você vai um pouquinho para a direita e vai apontar para o meio para o raio cortar o saco vertebral, né? Aí você vai obter essa imagem aqui, que o pessoal chama de sinal da serra, ou saw sign, né? Aí quando você achar L3, L4, você vai girar o ultrassom, vai botar o ultrassom desse jeito aqui, vai ter a ideia de onde a linha média é, né? Então você vai para cima ou para baixo, para você ficar então no meio do interespaço que você quer. Aí você vai obter essa imagem aqui, que é a imagem do bat sign, né? É o sinal do morcego. É o sinal do morcego porque parece um morcego olhando para você assim, né? E essa aqui é a orelha do morcego, essa aqui é a cabeça do morcego, né? Essa aqui é a outra orelha do morcego, aqui é o nariz do morcego, aqui são os olhos do morcego, né? Muita gente não consegue ver, mas para mim é muito claro. Se você for para o começo da aula, você vai ver que ele fez uma Dr. Carvalho, aquela imagem do primeiro slide dessa aula, ele é o sinal do morcego, tá? E o último e o mais difícil é marcar o ponto de inserção. A razão de ser o mais difícil do ponto de inserção é que quando as pessoas estão marcando, a imagem na tela sai do lugar, então você marca o ponto de inserção errado. Então quando você está marcando o ponto de inserção, você tem que ficar olhando, tem certeza que a tela ainda está no meiozinho, direitinho, então você marca, tá?
Mas bom, é isso, minha gente. Eu queria agradecer de novo a oportunidade. Espero que tenha sido útil e eu espero que saia da sala de cirurgia e me conecte com vocês logo depois dessa aula. Né? A sala de cirurgia está marcada para terminar às 3, mas a maioria das vezes acaba às 3h30, então esse problema é universal. Mas logo depois eu estou querendo me conectar com o Pablo, tá? É isso aí. Beijo grande aí para vocês. Vamos mudar o mundo e melhorar o nosso serviço anestésico, tá? Um beijo e abraço em todos. Bye, bye.